Bem-vindo à nossa série de treinamentos da DOS Group. Aqui você vai aprender como fazer todos os ajustes do seu equipamento e deixar ele rodando perfeitamente para você. E hoje a primeira aula vai ser perfil de cor e ajuste da coloração após a troca. Olá, eu sou o Michel e vou começar agora a aula de troca de tinta para o seu equipamento de impressão ecosolvente sublimático ou também UV. Nessa aula, nós vamos ensinar o passo a passo como trocar a tinta desde o book até a parte da cabeça de impressão, te auxiliando em todos os passos para você fazer a troca correta das tintas da DOS Group. Bom, hoje vamos começar com a parte de esvaziar os books de tinta, fazer a limpeza do book de tinta, fazer toda a transmissão de tinta para o sistema até a chegada da cabeça. Então hoje o primeiro passo que nós vamos fazer é a limpeza dos books de tinta. Nesse caso, nós temos hoje 4 books de tinta de 1 litro na parte superior e 4 cartuchos de tinta com 240 ml mais ou menos. O que acontece para você começar uma conversão com qualidade? Uma conversão que você não vai ter problema. Primeiramente, você vai deixar esvaziar todo o seu cartucho. Então isso você compra um kit de tinta. Você vai primeiramente deixar esvaziar para ficar mais fácil todo o processo de limpeza dos books. Deixou esvaziar, você vai deixar baixar o nível máximo que puder das tintas nos cartuchos. Como aqui nesse exemplo, nós temos o preto já vazio, quase vazio, o azul pouco pela metade, o amarelo na metade e o magenta quase acabando. Nesse caso, nós precisamos esvaziar esse restante da tinta. Essa tinta será perdida, porque você vai ter que já colocar uma tinta no lugar dela e nós temos mais tintas nos outros cartuchos. Então o que nós vamos fazer primeiro? Esvaziar bem os cartuchos dos books de cima, deixar escorrer toda a tinta até acabar a tinta dos cartuchos. Nesse caso aqui, como eu já havia falado, aqui já estão vazios, então nós vamos tirar, fazer a limpeza do cartucho com solvente, vai descer solvente também nas mangueiras, para você ter uma limpeza perfeita da parte de tinta, e depois com tinta também nos cartuchos, vai fazer a limpeza do sistema de tinta até a cabeça de impressão. Nesse caso, vamos começar agora com a limpeza dos cartuchos da parte de cima. Essa daqui é uma máquina um pouco mais complexa, a nossa linha DG1801. Ela vem com a parte de sistema de alimentação dos sensores das boias, que ela tem o aviso sonoro, então nós vamos precisar desmontar essa parte também. Então vamos tirar primeiro os cartuchos, fazer a limpeza e voltamos com o novo passo a seguir. Já desmontamos agora a parte dos sensores. Nesse sistema aqui da DG1801, a nossa parte de book ela vem alimentada nessa placa, então você só vai tirar os cabos dela e depois reconectar e fechar. Então, nesse caso aqui, a nossa é um pouco mais complexa que algumas outras máquinas que só vem o sensor em cima do book. Aquela ali é mais fácil para fazer toda a parte de limpeza dos books. No nosso caso, a gente desmonta, tira aqui, depois remonta com os cabos novamente aqui e tá tudo certo, volta a funcionar perfeitamente. Caso ocorra algum erro de posicionamento, quando você ligar a parte de sistema de luz, você vai ver que alguma está invertida, daí é só fazer a troca. Com a parte desmontada, agora nós vamos fazer o fechamento das válvulas de segurança, que são essas presilhas, para você não ter qualquer tipo de problema de escorrer tinta, alguma coisa do book que ainda tenha resíduos dentro. Então você vai fechar essa parte aqui, toda essa parte. O ideal é sempre trabalhar com um pano na parte de baixo, caso tenha algum tipo de vazamento, para também, caso você tenha algum tipo de problema também de escorrer na máquina, já fazer a limpeza. Nesse nosso caso agora nós vamos tirar do filtro para baixo, vamos tirar o mangueiramento do filtro para baixo. Já vamos deixar sem.
Ele a gente pode deixar em alguma parte aqui tranquila que não vai ter vazamento, porque ele é circulação para dentro, então não tem problema algum. A gente já pode deixar até no paninho que já deixou preparado aqui. Vamos fazer em todas as cores. O mesmo processo. Realizada tirado o cabo as mangueiras, né? Tirado as mangueiras de todos os filtros, nós vamos retirar agora os buques. Cuidado sempre no tirar o buque, não botar ele para frente, tenta tirar ele e colocar para cima. Se você visualizar aqui, tem tinta ainda escorrendo. Vamos colocar no chão para amenizar, não colocar na máquina para não houver nenhum problema de vazamento em cima da máquina. Tiramos todos os cartuchos. Agora vem o processo de limpeza dos cartuchos. Nesse processo você vai usar um solvente que você compra conosco também para fazer a limpeza, ou solvente que você já tem do seu outro fornecedor de tinta. Nesse caso nós já temos o solvente, vamos colocar pelo menos 200 ml ou menos dentro do cartucho, fazer uma boa limpeza dos cartuchos e recolocar novamente no equipamento. Bom, depois de tirado os buques da máquina, feita a limpeza deles, nós limpamos com solvente, essa máquina é com solvente, fizemos a limpeza com solvente, os buques estão limpos, tanto na parte externa quanto na parte interna, a gente já aproveita para fazer uma limpeza total dos buques. Eu vou dar agora algumas dicas extras para você que vai fazer a primeira conversão de tinta do seu equipamento, primeira limpeza do sistema de tinta. As dicas são, primeiro, luva. Se você está mexendo com tinta, o ideal é trabalhar com luva para você não ter problema de corrosão por causa do solvente na mão. Ela é uma tinta um solvente muito forte que pode te dar algum tipo de problema na mão caso você tenha algum tipo de alergia. O ideal é usar luva. Segundo, forrar o chão com algum tipo de material, papel, lona, adesivo, o que você tiver de descarte para poder não sujar o chão, dependendo do que acontecer, se vazar ou pingar. A máquina, caso você pingue tinta, alguma coisa, se as partes da máquina não forem de plástico, você pode estar passando solvente nelas sem problema algum. Você passa um solvente e depois um silicone, a máquina volta ao normal, certo? Essas são algumas dicas de segurança para você evitar sujeira no seu ambiente. A sua mão ficar também limpa, né? Para não, você que vai atender algum cliente ou você é dono da empresa, alguma coisa assim que você precise manter a aparência também das suas mãos, porque o solvente ele realmente suja demais as mãos. Quando é uma tinta sublimática, base d'água, é mais tranquilo, mas o ideal é sempre utilizar luvas. Nesse caso a gente já terminou a limpeza. Se você verificar, nós estamos com o book em ângulo, certo? Esse book em ângulo está para quê? Porque a gente consegue colocar o solvente e não utilizar tanto solvente para a limpeza da parte dos cartuchos, certo? Então aqui a gente vai colocar mais uns 250 ml em cada cartucho para poder conseguir fazer toda a limpeza dos cartuchos e mangueiramento. Nesse momento a gente vai deixar desse jeito. Agora a gente vem para a etapa de retirada de tinta dos cartuchos. Limpa o book, toda a parte interna e externa está limpa. Agora nós vamos partir para a parte dos cartuchos. Essa é uma parte agora onde ela tem tinta já e a gente vai fazer a limpeza lá na frente do equipamento pela parte dos dampers. Lá nós temos duas modalidades que eu vou explicar para vocês que podem ser feitas e vou te explicar o porquê uma é melhor que a outra. Bom, agora realizado o processo de limpeza do book da parte de cima, já explicado o que você deve fazer, como proceder. Após a limpeza, você realizou, se for solvente, com solução solvente, se for base d'água, você pode até mesmo limpar com água, mas o ideal é utilizar o líquido de limpeza, a base para sublimação, porque ele tem
produtos que podem ajudar a extrair camadas de tinta seca dentro do book. Agora nós vamos para a parte da frente, onde que é a parte dos dumper. Nessa parte nós temos duas modalidades, como eu tinha falado antes, a modalidade de limpeza manual e a modalidade de limpeza elétrica, que é pelo painel da máquina. Eu vou te explicar um pouco mais o que cada uma faz e por que cada uma é melhor que a outra. A primeira, a limpeza, que seria com seringa, que seria nós extrairmos os dumpers da cabeça de impressão, puxar com a seringa até esvaziar toda a parte de tinta tanto do book, do cartucho, até as mangueiras e o dumper. Essa parte de puxar manualmente eu acho mais eficaz do que nós fazermos a elétrica. Por quê? Nós vamos tirar unidade por unidade, sem forçar a questão da cabeça de impressão, puxando individualmente cada cor. O único cuidado e precaução que a gente tem que ter é com a parte elétrica da máquina. Nessa parte nós temos que ter um cuidado maior, porque essa parte é a parte mais cara da máquina hoje, cabeça de impressão e placas. Então o que eu vou... A segunda opção seria nós fazermos a limpeza elétrica, que é a limpeza pelo painel. O ink fill, que a gente chama, ou fill ink, que é a limpeza mais potente do equipamento. Nessa parte de limpeza elétrica, eu vejo uma situação, é mais fácil de fazer, porque você vai deixar ela puxar tinta, mas tem dois casos nessa parte. Um dos casos que a gente pode ter problema é que você vai deixar fazendo fluxo de puxar tinta muito, e isso força os noses da cabeça, aonde você pode ter deflexão no disparo das cabeças de impressão. Então, eu vejo que a facilidade maior é de nós fazermos a limpeza manualmente com seringa, que vai facilitar e ainda pode ter uma vida muito mais grande da cabeça de impressão, porque você não vai estar fazendo uma limpeza muito forte. E isso pode ocasionar também um problema, porque como na nossa máquina, o preto ela já não tem tinta, a gente ou vai ter que colocar solvente antes, e daí a gente não sabe o período que acabou lá atrás e vai ter que ficar fazendo limpeza constante, ou a gente deixa fazer e puxar ar e acaba tendo mais problemas nessa parte. Então, nesse caso, nós vamos fazer a limpeza com a seringa, que eu vou explicar para vocês, e vocês vão ver que também não é um bicho de 7 cabeças. Nessa parte agora eu vou explicar para vocês como a gente vai fazer a troca a limpeza do sistema, tirar a tinta antiga e repor a linha DG Eco, que é a linha da DOS Group. Primeiramente, com a máquina ligada, você vai empurrar o carro de pressão para o lado lado esquerdo, vai desligar o equipamento, tirar da tomada, religar ele, verificar se ele não ficou energizado, vai tirar das tampas, a tampa da frente, que é a tampa da cabeça, pode jogar para o lado aqui. São geralmente dois parafusos em cada lado, retirando os parafusos, a tampa da frente já vai vir. Lembrando que equipamentos que possuem garantia de fábrica nos seus primeiros 3 meses, provavelmente ele vai ter um lacre de segurança que não vai deixar você tirar a tampa para evitar que perca a garantia. Então, muitas vezes nessa parte é negociado, como com a gente, negociamos alguma coisa e você troca a tinta já nos 3 primeiros meses, ok. Mas cuidar nessa parte para você não ter problema com questões de garantia, se caso você mexer e fazer algum tipo de problema elétrico, certo? Mas no nosso treinamento que a gente vai dar agora para você, bem provável você não vai ter nenhum tipo de problema elétrico, porque a gente está evitando ao máximo que isso aconteça. Já retiramos a tampa, o carro está solto, nós já vimos a parte de mangueiramento e os dampers aqui. Depende muito do equipamento, você vai ter uma máquina com 4 dampers, 6 dampers, 8 dampers
que são a parte onde que armazena a tinta. O damper nada mais é que um sistema de armazenamento e estabilidade para sua cabeça de impressão. Ele armazena a tinta acima da sua cabeça para manter o fluxo constante de tinta para a cabeça de impressão. Quanto vem vindo de lá, ele armazena aqui e a cabeça vai disparando, mandando tinta para cima da mídia. Então agora, no nosso caso, a nossa máquina ela possui essa tampa de proteção dos dampers, mas nós podemos tirar somente para cima ela, que ela já vai sair facilmente. Primeiramente, nós vamos fazer a proteção dos cabos flats nas laterais, para não cair nenhum tipo de tinta aqui na lateral da nossa parte de cabos flats, a parte elétrica da máquina. Nesse caso agora nós vamos colocar duas estopas, nesse caso podemos colocar toalhas, papel toalha, algum tipo de material que não deixe a tinta escorrer para dentro do nosso flat. Então o que a gente faz? Aqui com todo o cuidado, a gente vai colocar a nossa estopa aqui. Não precisa forçar nada, só deixar ela bem colocada aqui. Colocamos nos dois lados, sem movimentar muito. Não precisa, claro, ter total mesh aqui, alguma coisa dar algum tipo de problema. Primeiramente que ela está desligada e segundo, claro que você não vai forçar muito para ela poder se deslocar de algum local que é engatado, como na cabeça de impressão ou como na placa do carro. Primeiramente, então a gente protege essa parte. Vamos proteger aqui. Protegido, nós vamos agora fazer o processo de limpeza do sistema de tinta, que vem desde lá do cartucho até o damper. Primeiramente, nós precisamos ter uma garrafa de descarte, que é uma garrafa usada, sem tinta, para a gente descartar todo o líquido que vem saindo das mangueiras para dentro desse reservatório, para depois nós descartarmos, ou você manda esse descarte para nós, como a gente faz o descarte correto, ou você descarta esse resíduo, como você já faz atualmente. Agora, com a parte de conversão, nós utilizamos essa seringa, é uma seringa maior. Ela é uma seringa que daí já tem uma estrutura maior para você conseguir sugar mais tinta com mais pressão para ser mais rápido o processo. Quando você fazer a conversão, a gente já manda para você a seringa para você fazer toda essa parte sem precisar ir atrás em farmácia, que vem aquelas seringas menores. Então agora nós vamos começar o processo de limpeza do sistema. Com todo o cuidado, nós vamos tirar o damper da máquina, puxando ele para cima, nunca flexionando para os lados ou para trás e para frente com muita força, porque ele pode acabar dando problema na sua cabeça de impressão. Então ele é simples, fácil, é só puxar para cima. Você vai verificar que ele tem a parte onde sai a tinta, o reservatório, aqui é um damper valvulado, que ele vem com um filtro aqui desse lado e vem com a válvula para pressão de tinta. E aqui na parte de baixo é onde sai a tinta. Sempre que tirar, cuide do lado que tirou para colocar novamente da mesma forma. Agora nós vamos fazer a limpeza de todos os dampers até acabar a tinta no reservatório. Lembrando que nós temos que cuidar que ele pode dar ar e daqui a pouco volta a tinta porque ele puxa muito forte. Então vai puxando, quando tiver pressão e tiver vindo tinta, é que ainda tem tinta em todo o sistema. Agora, nesse caso aqui, o preto já tinha acabado, nós já temos uma pressão menor, já acabou a tinta. A gente vai fazer o descarte, sempre deixando o chão protegido para não ter problema de manchar o chão da sua fábrica, do seu trabalho. Novamente, mesmo que já puxou tudo, vamos novamente puxar, acabou realmente a tinta. Agora nós vamos fazer o procedimento em todas as cores da mesma forma. Pode proteger a máquina inteira, né, com papel toalha e deixando o damper aqui de lado, porque depois a gente vai fazer o mesmo processo, mas com o solvente. Vamos para a próxima cor. Aqui vai ser um pouco mais demorado, até mesmo porque ele está cheio de tinta lá no cartucho.
Então aqui bem provável, vamos dar uma acelerada no vídeo para depois você verificar cor por cor. Uma hora depois. Duas horas depois. Nesse caso, agora nós já acabamos a parte da limpeza dos reservatórios, já estamos com toda a parte de tubulação limpa até o momento. Agora nós vamos fazer novamente a limpeza, mas com solvente. Bom, realizado a limpeza do sistema, se vocês verificarem agora, todos os cartuchos estão sem tinta, no mangueiramento sem tinta. Agora nós vamos colocar o solvente para fazer a limpeza do sistema de alimentação de tinta até os dampers. Nesse momento, como eu expliquei para vocês no começo, a gente deixa os cartuchos em ângulo, que você economiza no solvente. A gente vai deixar todos a parte das mangueiras até o filtro, se o seu equipamento houver filtro, vedados. Então agora a gente vai colocar os líquidos de limpeza, ou flush de limpeza em cada equipamento. Sempre lembrando, mantenha um paninho perto de você. Vamos colocar uns 200 ml ou menos. Vamos ver como que vai se sair em cada item aqui da máquina. Nesse estilo de filtro, nós temos um problema que muitas vezes ele não desce a tinta, certo? Então a gente vai ter que validar agora se nesse caso a gente vai conseguir descer a tinta rapidamente. Aqui primeiramente a gente vai abrir rapidamente, vazou tinta, até vazar a tinta, pode ir batendo no filtro. Quando começar a descer tinta, a gente pode já... começou a descer tinta, a gente tranca, limpa a ponta, por isso sempre luva e também um paninho. Acoplamos novamente e abrimos o sistema de solvente de tinta para ele começar a entrar tinta no sistema. Vamos fazer a mesma coisa na próxima cor, que é o azul. Abrir o reservatório. Vamos dando umas batidinhas. Na cor azul a gente já está vendo melhor a descida da tinta. O ar que fica, ele demora mesmo para sair, porque como aqui o filtro ele tranca essa vazão, ele acaba demorando um pouco mais. Mas ele vai uma hora sair, quando começar a sair a gente tranca novamente e já faz a abertura novamente do sistema. Já começou a sair, trancamos, pegamos a cor azul aqui e já também acoplamos. Feito no azul, abrimos, já começou a vir a tinta. Mesma coisa para a cor amarela. Abrimos, umas batidas, está descendo. Começou a descer, trancamos, pegamos o amarelo e também acoplamos. Nessa hora, soltamos, ele já começa a descer a tinta também. Mesma coisa no magenta agora. Até sair o ar. O ar saiu, fechamos e agora nós acoplamos a cor magenta. Pingou agora ali no chão, sorte que nós tínhamos um pano, porque ele evita daí na verdade um papel, e ele evita de manchar o nosso chão. Aqui vai ficar meio desorganizado, depois a gente organiza, abrimos, deixamos sair. O preto já acabou a tinta, o azul, o solvente. O azul está acabando, o amarelo está acabando, a gente pode levantar mais para dar mais ângulo, para sair todo o solvente que tem ali dentro. Acabando o solvente, agora a gente já vai lá para a parte da frente, fazer a sucção agora do solvente para limpar toda a parte de mangueiramento e deixar
pelo menos o mínimo de tinta possível no nosso sistema de tinta. Então esse processo começa limpeza dos cartuchos, ele vai para limpeza do sistema de tinta lá na frente no dumper, limpeza, tiramos toda a tinta, voltamos aqui para trás, colocamos solvente dentro dos buques, onde a gente já fez a limpeza no primeiro processo. Fizemos a sangria, né? Sangramos o mangueiramento, agora ele já está com tinta com solvente dentro dos buques. Agora dos cartuchos. Agora o que a gente vai fazer é ir lá na frente novamente e fazer a mesma coisa que a gente fez quando foi tirar a tinta, que é tirar agora o solvente dos reservatórios. Então vamos lá para frente agora. Realizado lá atrás toda a parte de colocação de solvente já nos cartuchos, a gente vai começar novamente o mesmo processo, que é pegar o dumper e fazer a limpeza de cada dumper, cada sistema de cor, black, cyan, magenta e yellow. No começo ele vai ter ar, então até vir a tinta o solvente que a gente colocou lá. Começou a vir, mesmo processo até acabar. Bom, agora realizamos o processo de limpeza total do sistema com solvente. Ele fica um restício de solvente no sistema da tinta. Não tem problema nessa questão, porque agora nós vamos fazer o procedimento de colocação da nova tinta. Agora nós vamos ter que fazer realmente a limpeza por ink fill ou fill ink, porque ela puxa tudo de uma vez. Ela puxando tudo de uma vez é mais seguro, menos tempo de limpeza. Como vocês observaram, a gente fez uma limpeza, duas limpezas na verdade, só que limpezas mais fortes, com mais tinta no sistema, e isso demoraria muito mais tempo e desgastaria muito mais a cabeça de impressão. Então, nesse caso, o ideal realmente é fazer a limpeza por parte de sucção com a seringa. Nessa parte agora, o que acontece? O ideal agora, a partir de agora, é a preventiva do seu equipamento. Se esse equipamento está há mais de 6 meses, 8 meses, 1 ano, sem troca de dumper, cap, wiper e também a parte dos filtros lá atrás, o ideal agora é fazer a troca. No nosso equipamento, ele é um equipamento de showroom, então ele acaba tendo peças novas ou pouco uso de que tenha que ser feito a parte de preventiva. Nesse caso, nós só vamos dar uma limpada na parte onde que a gente sujou da máquina aqui, e novamente retomar os dampers para dentro para acoplar na cabeça de impressão. E nisso, sim, nós voltamos lá para trás, alinhamos os buques, colocamos a tinta e fizemos a limpeza e vamos testar a cabeça de impressão. Agora, nesse momento, eu vou fazer a limpeza e recolocar os dampers no local. Nesse momento, eu já realizei a limpeza da parte dos dampers, estão bem limpos na nossa questão aqui. Como falei anteriormente, o ideal é nós fazermos a troca desse sistema. Nessa parte de troca vai ficar para o próximo vídeo, para a próxima aula, a preventiva do equipamento, aonde você mesmo vai fazer a troca de todos os componentes essenciais para manter a sua cabeça com mais tempo de vida útil. Então agora nós vamos acoplar novamente na mesma posição onde estavam os dampers. Nesse caso, na nossa máquina, ele tem o posicionamento de cada cor. Então a gente vai continuar com o posicionamento de cada cor, podendo colocar indiferente a primeira cor que você queira colocar. Mas lembrando novamente, se a sua máquina não possui esse encaixe de cabeça, que ele facilita para encaixar a cabeça, você tem que colocar num posicionamento bem reto
muito reto, encaixou, apertou, não força muito, é só você ver que engatou, não faça para trás e para frente que você pode quebrar a parte do pino aonde que engata dentro do dumper e ter problema de tem que trocar o manifold, e daí é uma dor de cabeça. Colocamos o azul agora e colocamos também o black. Feita a colocação, dampers no lugar, tiramos novamente os nossos paninhos com todo o cuidado possível. Tudo em perfeito estado de como começou. Então agora a gente pode deixar a máquina aberta ou fechar. Como a gente não mexeu na parte de cabeça de impressão, não tem nada que possa ocorrer nesse momento de desalinhamento, alguma coisa que seria essencial mexer aqui na parte da cabeça, nós podemos fechar. Ou nós podemos deixar aberto para ver o fluxo de tinta se está legal. No nosso caso, a gente vai fechar já ela, como você deve fazer, para daí dar continuidade no processo. Primeiramente nós vamos fechar, como a gente fez antes, jogamos para o lado, engatamos a parte da frente, cuidando sempre com toda a parte de flat, cabeamento e tudo mais para não ter nenhum tipo de problema. Fechado o equipamento, podemos deixar ele aqui mesmo e agora nós vamos fazer a ligação da parte elétrica. Como tudo está de acordo como a gente fez antes, sem nenhum deslize em relação à parte elétrica, só mexemos no dumper, a gente liga normalmente o equipamento. O equipamento vai fazer o processo dele de verificação e acoplamento na estação de limpeza. Equipamento ligado, agora vamos voltar lá para a parte de trás. Finalizado agora todo o processo de limpeza do sistema de tinta, dos books, dos cartuchos e do dumper, troca do dumper se necessário, agora nós vamos voltar para a parte de trás, que é a finalização do processo da troca de tinta. Agora nós vamos primeiramente tirar o excedente de solvente que ficou dentro do book. Primeiramente a gente pode virar aqui, pode tirar novamente fora e descartar normal igual antes. A gente pode fazer de várias maneiras. Eu faço dessa maneira aqui, como a gente realmente fica com quase zero tinta, solvente dentro, então não há necessidade de tirar todo o sistema de tinta novamente. E sim, só fazer a parte de visualização para realmente ver se tem alguma coisa de solvente sobrando. Realizado o procedimento, agora nós vamos fazer a finalização. No nosso equipamento, como eu falei antes para vocês, nossa parte de equipamento tem esse sistema de sensor, que eu vou fazer primeiramente antes, deixar montado já, e daí a gente dá continuidade no processo. Agora, finaliza essa parte do book, colocar tinta e fazer a limpeza do equipamento. Bom, vamos lá. Já fizemos todos os procedimentos de limpeza do sistema de tinta da máquina. Agora nós vamos fazer a colocação da tinta no sistema. Nós fizemos toda a preparação dela com limpeza dos cartuchos, limpeza com solvente, lá no dumper, puxando com a seringa. Já deixei montada a parte de sistema e de segurança das tintas, já está tudo certo, testado, fiz toda a limpeza da parte externa, deixando ela com o visual dela novamente limpo, passando com solvente mesmo, fazendo toda a parte de limpeza. Lembrando você, não faça a limpeza com solvente em equipamentos que a sua proteção é de plástico, ou também deixar um pano com solvente em cima do seu equipamento, que você vai ter algum tipo de problema que possa descascar a tinta da lata do seu equipamento. Então agora nós vamos fazer o procedimento de colocação de tinta. Vamos começar pela ordem, preto para o magenta.
finalizamos toda a colocação de tinta agora no sistema, vamos vedar. Geralmente, nós solicitamos para os nossos clientes não vedarem até o final, deixar com um pouco de folga para entrada e circulação de ar, um pouco de circulação de ar, o mínimo que seja, já ajuda na pressão da tinta. Fechamos todas as tampas. Toda a máquina pronta, vimos que ainda não teve a descida da tinta. Nós vamos fazer o mesmo procedimento agora que nós fizemos anteriormente com a descida da tinta. Cuidando que a hora que ela vazar, tem que estar com um paninho já para fazer a limpeza da tinta que vai escorrer. Esse é o único procedimento que nós temos validade que dá certo, que a tinta escorre, para você poder conseguir fazer a parte de colocação de tinta no seu equipamento, na sua parte de cartucho. A gente pode fazer de duas maneiras. Abrindo um pouco em cima, eu acho que valida mais o que a gente quer fazer. Abre em cima um pouco para ela entrar um ar dentro do sistema do filtro e depois fecha quando ela começar a vazar. Mais fácil para fazer a limpeza e tudo mais. Desceu a tinta. Vamos para a parte baixa, ela também já está descendo. Então validamos com a abertura da parte de cima do mangueiramento. Já foi, é mais fácil. A gente abre a parte de cima e ela já começa a descer a tinta. Prontinho. Todas as tintas descendo normalmente. Agora é esperar encher os cartuchos e a gente daí ir lá para frente novamente. Bom, agora eu vou explicar rapidamente para vocês. Estamos com os subtanques já cheios, os cartuchos. Agora, essa parte aqui, que se a sua máquina tiver, essa é a regulagem de quanto que você quer que entre de tinta nos cartuchos. Se você deixar bem para baixo, ela vai entrar menos. Se você deixar bem para cima, ela vai entrar mais. Que a boia daí tem a regulagem dela para ela liberar tinta para entrar no sistema. Estamos com os mangueiramentos vazios. Agora nós vamos lá para frente e vamos fazer o ink fill. Bom, agora a gente já fez todo o procedimento de limpeza do sistema, já colocamos a tinta no reservatório, já estamos com tinta no book, como eu expliquei para vocês. Agora nós vamos fazer a sucção da tinta até a cabeça de impressão. Como eu havia falado para vocês no começo do vídeo, quando a gente veio para a parte de limpeza do sistema com solvente, tirando a tinta e passando solvente na tubulação, agora nós vamos fazer a limpeza sim eletrônica. Por quê? Porque agora ela já está com o processo de tirar toda a tinta, todo o resíduo de tinta. Nós vamos agora fazer a sucção da tinta até a cabeça de impressão. E agora eu posso sim fazer o eletrônico, porque é uma quantidade menor que ela tem que sugar. Antes eu teria que sugar mais de 250 ml de tinta, mais 250 ml de solvente. E nisso a gente poderia ter um desgaste da cabeça prematuro. Com o decorrer do tempo, a gente ter um desgaste prematuro da cabeça, porque a gente fez uma limpeza muito rápida. Então agora, nesse momento, nós vamos fazer uma limpeza eletrônica, que será no menu da máquina. Nossa máquina tem o menu Red Clean e Ink Fill ou Fill Ink, dependendo do equipamento de vocês. Botamos fazer a limpeza. Ela vai puxar a tinta. A gente pode fazer o acompanhamento lá atrás, se está puxando, como eu vou lá agora verificar. Puxando tinta normalmente, agora é esperar chegar na cabeça de impressão e daí a gente fazer todos os testes cabíveis até a cabeça se estabilizar. Esse é um ponto que a gente pode fazer a limpeza ela nos estados de strong, médio e weak. No nosso equipamento são essas etapas após o ink fill.
ele vem Strong, que é uma limpeza potente, o normal, médio, que é uma limpeza mediana, e a Weak, que é a limpeza fraca, que é uma limpeza só para limpeza de poucos nosos entupidos. Essa é a ideal de ser feita. Já chegou a tinta, a gente já sabe que chegou pelo mangueiramento e também pelo barulho do nosso motor. Cancelamos, agora ela vai fazer uma limpeza e nós vamos vir aqui para o teste verificar a validade da limpeza. Se está tudo certo, se não precisa fazer mais limpezas, como eu falei, a Weak ou uma Strong, dependendo do jeito que está a cabeça de impressão. Vamos esperar ela terminar agora o teste e vamos para a limpeza para o teste de cabeça. Verificamos que o teste de cabeça, no preto ele falhou, nas outras cores está estável. Agora nós vamos fazer algumas limpezas até o retorno da tinta. Vou fazendo umas limpezas e vou passar para vocês quantas limpezas a gente fez até voltar ao normal. No caso agora, nós estamos com uma dificuldade no preto dela estabilizar. O que acontece nesses casos? Pode ter ficado o ar na mangueira e nesses casos a gente pode fazer de duas formas. Uma limpeza mais potente, ficar fazendo limpeza, mas você vai gastar outras tintas, ou a gente fazer o procedimento que a gente fez no começo, vir só no preto e fazer a limpeza somente do damper preto. É o que eu vou fazer agora, como a gente fez lá no começo, tira a tampa, faz ali a sucção com a seringa, coloca de novo e limpeza. Vou fazer esse procedimento nesse momento. Fizemos desligar a máquina, todo o mesmo procedimento de antes. Tirar a tomada, desenergizar ela, pegar a seringa e também pegar os tecidos. Voltamos, fizemos o procedimento de colocar o tecido, o pano ou uma estopa. Colocamos aqui e vamos fazer a sucção do preto somente. Cuidando também na questão do tirar o damper e vamos fazer a sucção somente no preto. Podemos deixar de cabeça para baixo, assim, para ele encher bem e depois só sugar um pouco o damper até a tinta vir normalmente. Nesse caso, já está normal. Muitas vezes são poucas quantidade de ar que pode interferir e daí você vai ficar fazendo muitas limpezas que daí acaba que não é o que a gente precisa. Desgaste da cabeça. Então a gente vem e faz uma limpeza uma sucção do nosso damper e ele já vai, bem provável, estabilizar. Novamente vamos fechar a parte da frente, já está com tinta, está tudo certo. Tiramos os tecidos. Fechamos o equipamento. Sempre cuidando com a parte elétrica. Chegamos para o lado, fizemos a ligação da máquina novamente. Agora nós vamos fazer o procedimento novamente da limpeza. Eu vou fazer um Strong agora, que ele já faz uma sucção um pouco mais elevada, não tanto igual o Inkfill, que fica puxando muito, mas faço uma Strong, que já é a mais forte da limpeza convencional. Menu, Head Clean e Strong. A gente até escuta a parte do sistema de sucção sendo diferente, porque ele está com uma carga maior, vedou todos os canais de tinta. Quando ele veda todos os canais de tinta, a pressão da sucção é maior, então ele dá um barulho tipo que está com muita pressão de tinta. Então a gente já sabe que nesse momento já está vindo mais tinta que o convencional. Terminando a limpeza, vamos fazer um teste de cabeça e validar se a cabeça está de acordo já para nós podermos fazer os testes. A próxima etapa dos nossos testes vão ser a comparação de coloração com o que você já tem com a nova tinta.
como a gente vai identificar e como a gente vai melhorar sem colocar um novo perfil, ou colocando um novo perfil e ajustando os níveis para deixar próximo ou melhor até do que você já tinha com outro equipamento ou com a outra tinta. Teste ainda realizado, com poucas falhas. Vamos fazer agora umas limpezas mais fracas agora até a retomada total do teste de cabeça. Bom, vamos lá agora no teste de impressão. Aqui eu uso o Photoprint, FlexPrint e o Printer Manager, que são dois softwares do nosso equipamento. Nesse caso, eu já tenho uma impressão feita, que vocês também podem já fazer essa impressão, deixar feita antes de converter e vocês testarem e validarem a coloração. Aqui nesse momento eu vou fazer um teste para vocês da nossa impressão sendo feita como se tivesse sido feita no começo. Nós vamos mandar imprimir agora um teste de impressão. A máquina vai fazer, ó, o teste de cabeça como ficou, um nozzlezinho falhando, isso daí não tem problema algum em ter. Terminamos a nossa impressão, agora nós vamos simular um teste de impressão que ocorreu após a troca de tinta. O que eu vou fazer agora e explicar para vocês alguns detalhes da parte do Flex. Primeiramente, nós vamos botar imprimir novamente com uma curva de cor fora do padrão, certo? Vamos reduzir o amarelo aqui em 90%. E vamos mandar imprimir. O que vai acontecer? Em casos que laranja, vermelho e outras situações possam ocorrer de faltar o amarelo, nós vamos corrigir isso na curva. O que é a questão do perfil de cor, o que ele agrega e o que a gente pode melhorar se caso o perfil de cor na sua conversão ele não traga o benefício que você precisa. Nós vamos fazer ajustes de cores no Flex para pelo menos você ter a melhor qualidade possível da sua impressão com o nosso perfil de cor para você ter uma cor mais exata possível. Nesse caso aqui seria a sua impressão, a primeira impressão que você fez ou uma amostra que você tinha já em relação ao seu material, a outra tinta que você utilizaria ou utilizou. Aqui nós vamos estar agora verificando questões de cor. Aqui nós vimos que o cinza ele está ok, certo? Nós temos todas as cores ok. Aqui a gente já vê uma falta de amarelo comparada com a outra. Muitas vezes o que ocorre em muitas tintas que a gente vê no mercado, que quando a gente coloca a nossa linha de tinta, acaba o magenta tendo problema em relação ao concorrente, falta de magenta no concorrente. E o que acontece? O nosso magenta estoura no cliente e o cliente fica com um cinza puxado para o vermelho, um azul que era para ficar azul fica roxo, então a gente pode estar mexendo nas curvas. Como nesse caso, nós mexemos no amarelo, nós vamos retomar ele, mas simulando que nós não estávamos com algum tipo de problema em relação ao amarelo, sem mexer nas curvas. Nesse detalhe aqui, nós vamos restaurar. E caso, no caso desse perfil de cor, faltou o amarelo, nós vamos vir na curva do amarelo e vamos no 50%, que é bem na linha do meio, dar uma leve aumentada de 10% no amarelo. E novamente a gente faz a impressão desse amarelo e verifica. Nos tons alto, né, se vamos supor, faltou amarelo em tudo, a gente vai mexer só
na parte do meio. Se a gente tiver outros tons, a gente vai ter que mexer em outros tipos de curva. Nesse caso, nós vamos fazer um vídeo explicativo de toda a parte de teste de cor, para você verificar quais as mudanças ocorrem em determinadas cores, como ajustar qual tipo de cor. Se a gente está com cinza puxando para cor mais vermelha, um cinza puxando mais para amarelo, mais para azul, então a gente vai detalhar e simular cada tipo de problema. Então, nesse caso, nós fizemos hoje uma conversão de tinta e essa conversão foi 100%. Trocamos a tinta, testamos a cor e ajustamos a cor no software do equipamento. Bom, pessoal, hoje nós aprendemos do começo ao final de uma conversão. A gente tem muito assunto pela frente, a gente tem muito a aprender ainda e eu tenho muito a ensinar a vocês. Então agora foi a primeira aula de uma série de aprendizados que a DOS Group vai trazer para você, que é nosso cliente, que vai se tornar nosso cliente. Então fica ligado em todas as nossas redes sociais que eu vou trazer novidade para vocês. Então hoje foi a primeira aula da DOS Group sobre conversão. Deixe seu like, comente aí nessa postagem o que você quer saber nos próximos vídeos que a gente vem aqui e vai te ensinar também. Fica a dica, DOS Group, treinamento sobre equipamentos. Valeu!